Boa tarde, esse é mais um, a gente se encontra na sexta, é uma live que a deputada estadual pelo PCdoB, trabalhadora rural, Elisângela Moura, faz toda sexta-feira para discutir temas interessantes com personalidades da sociedade ligados aos interesses da classe trabalhadora e também para dar notícia do que tem feito durante o seu mandato. O tema nosso de hoje são as eleições municipais e a conjuntura, ou a conjuntura nacional e o lugar das eleições municipais. Todos nós sabemos que o Brasil vive uma crise gravíssima com a pandemia, grandes dificuldades econômicas e uma instabilidade política fácil de se verificar, né? Os poderes em conflito, os interesses em conflitos, nós temos uma nação tensionada. E esse ano teremos eleições municipais. Como fica o projeto dos trabalhadores e das trabalhadoras nas eleições municipais? Esse é o nosso debate de hoje. Então, o pessoal que já está acessando, eu queria pedir o seguinte, além de comentar, também compartilhar na sua página de Facebook e na página dos outros, fortalece a audiência e leva um debate que não pode ficar só entre nós, para todo mundo. Hoje nós temos aqui como convidados o companheiro Aristides Santos aí, é o presidente da CONTAG, da Confederação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura, é o grande líder camponês que defende a agricultura familiar aqui no Brasil. Nós temos também o advogado, engenheiro agrônomo, já foi inclusive assessor da FETAG, estava muito ligado ao campo, José Carvalho Rufino, que é, inclusive, presidente estadual do PCdoB. E tem uma honra de receber conosco também o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, nosso deputado Assis Carvalho. Então, está todo mundo ouvindo, os convidados? Bom, nós queremos começar agora, Aristides. Vamos começar por você? Pode ser, amigo? Tem uma audiência sua aqui, um fã-clube esperando. É mesmo? Quanto tempo eu tenho? Qual vai ser o tempo aí, mínimo aí? A gente vai batendo papo? Como é que vai ser? Explica um pouco a metodologia, facilita para quem está nos acompanhando. Como é que a gente tem feito? Os convidados têm aí 10, 12, 13 minutos para expor ideias iniciais. Paralelo a isso, as pessoas vão apresentando vários comentários. Os convidados podem, inclusive, visualizar isso do lado direito da tela, mas nós vamos passar na tela central. Nós queremos ouvir a sua fala nacional, balizadora, inicialmente. Depois ouviremos os presidentes estaduais dos dois partidos, PCdoB e PT. Depois a nossa deputada faz um balanço geral do que foi falado, coloca algumas questões. E depois nós iniciamos uma segunda rodada com um tempo menor, porque a ideia nossa é que a live dure entre 1h e 1h30. Assim, considerando o tema, sinta-se livre para abordar como achar pertinente. Ok, Aristides? Muito bem. Então, manda abraço. Obrigado. Quero cumprimentar a todos vocês, na pessoa da Elisângela. É um prazer grande, Elisângela, estar com você e participar dessa live e com os companheiros que, com certeza, vamos engrandecer aqui esse debate num momento tão importante para conversar com a população, com as pessoas que acompanham não só o seu mandato na Assembleia, mas também na FETAG. Então, meus agradecimentos, me sinto muito honrado de poder conversar agora com vocês. Primeiro, sobre a conjuntura, eu acho que todo mundo está acompanhando, vou tentar ser breve aqui, porque ela é bastante complexa e é difícil de se analisar em pouco tempo. Vou dividir em duas partes. A crise sanitária, que é a crise provocada pelo coronavírus, o chamado novo coronavírus, e a crise política. Porque a crise econômica, ambiental, social, ela é consequência, na minha opinião e na opinião aqui da CONTAG, dessas duas crises sanitárias e políticas. Bom, do ponto de vista da crise sanitária, o grande problema é a falta de unidade entre a presidência da República e os governos dos estados e governos municipais para enfrentar um inimigo comum. O vírus não escolhe o político da esquerda, o político da direita ou do centro. Nem o eleitor da direita, do centro, nem da esquerda, nem pobre, nem rico, nem branco, nem preto. Ou seja, o vírus ataca a todos. Então, todos nesse momento, e todas deviam estar unidos e unidas para enfrentar essa pandemia. É o que está acontecendo na grande maioria dos países do mundo. Junta-se oposição, situação, toda a sociedade para enfrentar este inimigo comum, que mata a todos. Então,
no Brasil, isso não acontece desde o princípio. Inclusive, a crise sanitária é provocada pelo novo coronavírus, mas a crise política é provocada pelo presidente da República. Quando ataca o Congresso, quando ataca o Supremo, quando ataca os próprios governadores, a Organização Mundial da Saúde não respeita a ciência e aí cria toda essa confusão que nós estamos vivendo. É o único país que, em 3 meses de crise, já passou em 3 ministros e agora está sem ministro da Saúde. Na prática, não tem ministro da Saúde no Ministério da Saúde. Como é que se pode você estar vivendo uma pandemia do tamanho dessa que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo e você não tem um ministro da Saúde? Porque o ministro ali é interino, é um militar que não entende de saúde. Então é algo lamentável, é algo que beira a irresponsabilidade. É algo muito sério que nós estamos vendo no Brasil. E, possivelmente, a quantidade de testagem que tem é pequena por conta dessa crise, podia ser melhor, porque brigaram, inclusive, com a China, tem problema com a China, até para arrumar apoio. Esse era o momento de se unir a sociedade do país como um todo, a oposição, situação e o povo como um todo, e também os países aqui no Mercosul, no mundo inteiro, cada um poder ajudar o outro. Aqui o Brasil meio que se isolou e ainda ficou brigando internamente. E para acrescentar ainda o problema, para não ficar só na briga entre o presidente e os governadores, tem também estados que prefeitos da capital e de outras cidades grandes não se entendem com o governador. Não tenho nenhum exemplo assim prático para dar do Piauí, nem de Pernambuco, mas, ou aí do Nordeste, do nosso Nordeste. Estou dizendo aí do Nordeste porque eu estou aqui em Brasília. Mas do nosso Nordeste. Mas tem um exemplo, por exemplo, mais claro dessa disputa, ou desse desacordo também no entendimento de enfrentamento à pandemia do governador. Eu tinha botado para marcar meu tempo aqui, o bicho sumiu aqui. Do governador do Pará com o prefeito de Belém. Ou seja, aí é o cheiro das eleições, né, municipais. Por outro lado, nos preocupa a pandemia por conta não só da quantidade de pessoas contaminadas, da expansão dela agora se espalhando pelos municípios do interior. E é bom lembrar que quanto menor o município, não sei se acontece aí no Piauí, espero que não, mas quanto menor o município, mais frágil a estrutura da nossa saúde pública. Tem parte dos municípios no Brasil, espero também que não tenha nenhum desses municípios aí no Piauí, que, por exemplo, no hospital ou nas unidades de saúde locais, não tem um respirador sequer, nenhuma UTI. Ou seja, no município desse, o cara precisar de um UTI ou do respirador, ele vai ter que correr para outro. Aí chega no município maior, pode estar lotado. Chega na capital, e se tiver como está, por exemplo, na Amazônia, como é que fica? Lá em Manaus. Então, veja que situação nós estamos vivendo. Estava grande nas capitais, começa em algumas capitais chegar a uma certa, pelo menos se estabilizando, mas está se espalhando pelo interior como um todo. Se nós não controlamos direito o vírus nas cidades grandes, imagine nas pequenas, com a dificuldade que tem o nosso sistema de saúde. Então, essa é a grande preocupação. A crise política aliada à crise sanitária. A crise econômica, ela piora com o coronavírus, porque ela não estava boa. Desde 2015, para não dizer que a crise não começou ali já no governo da Dilma ainda, a crise política econômica começa ali, mas depois do Temer piorou, e agora com o Bolsonaro também, porque a economia estava instabilizada, estava mais ou menos parada, nem crescia, nem subia, nem crescia. Agora, de janeiro para cá, antes mesmo da pandemia, a economia já caiu. A grande imprensa fica negando esses dados, mas se você pega os números agora do PIB, janeiro, fevereiro e março, a pandemia começou basicamente em abril. Então não dá para dizer que 1,5% que caiu do PIB de janeiro a março foi por conta do coronavírus. Não foi. Os efeitos da economia é do mês de abril para frente. E a economia caiu 1,5% de janeiro, fevereiro e março. Então, a crise econômica só se agrava. Enquanto os países no mundo prevê queda de 2%, 3%, 4%, 5% do PIB durante o ano, o Brasil pode chegar a 10%. Então, aqui é tudo em proporção maior. Possivelmente, o número de mortes podia ser menores se nós tivéssemos mais unidade nesse tratamento. Se o número de testes fosse maiores, nós já tínhamos identificado mais pessoas contaminadas, teria isolado e teria menos gente sendo contaminadas. Especialistas dizem que esse número pode ser 10 vezes maior o número de contaminados, como pode ser 6 maiores. Vamos ficar com 6. Então, calcula aí. Veja quantos tem contaminados aí no Piauí,
no estado inteiro. Veja quantos contaminados tem na sua cidade e multiplique por 6. São pessoas que estão contaminadas porque o número de testagem é pequeno, eles estão por aí circulando e contaminando as pessoas. E tem pessoas que o vírus, como ele atinge diferente os organismos de cada um, uma pessoa aqui entre nós, por exemplo, nós podemos estar contaminados sem sentir nem a gripezinha que Bolsonaro disse que era. E tem outro que pode ter passado mal e está internado no UTI precisando do respirador. Então veja a diferença que acontece. Aquele que aparece os sintomas, ele vai e corre para fazer o teste, certo? Aquele que não tem um sintoma, continua circulando por aí, achando que não tem nada e contaminando os parentes, os amigos e os que estiver próximo dele. Então essa é a situação que a gente vive da pandemia. Para não deixar de falar da crise política de duas questões importantes, nós estamos vivendo. Hoje, conseguimos uma vitória da educação, da pressão popular, quando o presidente da Câmara, aliás, do Senado, Davi Alcolumbre, devolveu aquela famigerada medida provisória que dava poderes a esse ignorante que nunca viu um negócio desse. Como é que você pode chamar um cara daquele de ministro da Educação, hein, deputado Assis? O ministro tinha uma medida provisória que dava direito a ele escolher, se eu não me engano, 19 gestores das universidades do Brasil. Ainda bem que o presidente do Senado tomou uma atitude muito boa, e nós temos que apoiá-lo, porque a pressão para o outro lado vai vir grande, de devolver aquela medida provisória inconstitucional e absurda, certo? Essa é uma importante reconhecer essa vitória. A investigação que está no Supremo Tribunal Federal em relação às fake news, ou seja, as notícias falsas, que vem desde a campanha, é bom lembrar, vem desde a campanha, isso não é de agora, não, vem desde a campanha que elegeu Jair Bolsonaro. O Supremo está fazendo uma importante investigação, já tem um monte de processos, vocês estão acompanhando aí, empresários que financiaram e os blogueiros ali que espalham as notícias falsas. Né? Tem também a investigação a operação chamada Furna da Onça, que também era do período da eleição, que a Polícia Federal escondeu, que vai ter que explicar para a sociedade, para ajudar a eleição da candidatura do Jair Bolsonaro na época, e agora está sendo denunciado por alguém muito próximo deles, da panela ali, que foi denunciado, inclusive, por essa operação. E agora, isso aqui traz elementos importantes para os processos judiciais que estão no TSE, ou seja, na Justiça Eleitoral. O que é que vai dar isso? Elementos importantes, Assis, para a gente, e Elisângela, para a gente caçar a chapa, para que o TSE possa caçar a chapa Bolsonaro e Mourão, eu pago para ver, certo? Então, agora, a palavra em relação ao que está sendo denunciado da Operação Furna da Onça está com o TSE. E agora assume a presidência o ministro Barroso. E as investigações também do Supremo Tribunal Federal em relação a notícias falsas, que está com o Supremo e a coisa está caminhando aí. Vamos ver em que vai dar. Eleições municipais. Nesse assunto, Assis sabe mais do que eu. Pode ser adiada as eleições para ali final de novembro, início de dezembro. Não, eu sei que é o que eu tenho de informação até aí. Adiar as eleições para 2022, para juntar eleição de prefeito com governador, presidente, pelo menos o que eu sei aqui, Assis, é que essa possibilidade não existe. Dizem até que tem causa pétrea na Constituição Federal que não pode fazer isso. Que pode adiar um pouquinho, quando da pandemia, botar ali, pô, novembro, final de novembro, dezembro, início de dezembro, tem segundo turno, tem Natal, tem não sei o quê, e vamos ver se a gente consegue ter eleição, porque o grande problema que eu olho para as eleições esse ano é como fazer eleição sem o corpo a corpo. Imagina nossos candidatos a vereadores, Elisângela, vereadoras, prefeitos, fazendo campanha pela internet. Tem lugar aí que no sítio não tem nem telefone, quanto mais internet. Como é que você vai falar com essas pessoas? Que eleição será essa? Então tem muitas perguntas e poucas respostas. O que nos preocupa é, de novo, a história. Como estamos cuidando da pandemia aqui no Brasil? Nós estamos num processo crescente e agora começa a pressão, governadores, prefeitos, abrindo o comércio, e a Contagem já soltou uma nota, mandamos aí para todos os prefeitos aí do seu estado, do estado de vocês, e para o governador, dizendo o seguinte: não é hora de abrir o comércio. Mesmo aquela cidade que já equilibrou um pouquinho, mas tem outra que está ruim. Então você abre aqui,
depois volta a contaminar e pode ficar aquele efeito sanfona. Então, o perigo não é abrir o comércio, o perigo é voltar tudo de novo. Então, nós estamos muito preocupados com o tratamento e agora, por conta das eleições municipais e a pressão de quem tem dinheiro em cima dos governadores e prefeitos, essa abertura está sendo feita. E aí é bom lembrar que é quase que geral, sem respeitar as decisões e as orientações da Organização Mundial da Saúde. Espero que aí, no Piauí, estejamos respeitando isso, porque o que eu tenho analisado, inclusive os governadores do PT, posso dar o exemplo, por exemplo, do Ceará, para mim, estão cedendo além do que está previsto. Tem lá 6 orientações da Organização Mundial de Saúde que estabelece as condições para você começar a flexibilizar a questão da volta ao trabalho, abertura do comércio. Um dos primeiros é se o crescimento estacionou e está em queda. O Brasil nem estacionou e continua crescente. Como é que você vai abrir o comércio, o mercado, a circulação de pessoas, se você ainda está crescendo? Tá? O segundo é o número de testes. O Brasil é um dos países que faz menos testes do que outros em comparação. Então, as condições brasileiras não estão dadas nessa pandemia para abrir o comércio, para abrir o negócio. Agora, tem um problema sério com o distanciamento social. Tem o presidente dizendo que não é importante fazer o distanciamento, isolamento, aí incentiva as pessoas a saírem. Imagina a dificuldade que o governador e prefeito está tendo para enfrentar essa situação. Por outro lado, você tem a pressão também das eleições. Possivelmente, o nosso governador aí está sendo pressionado por muitos prefeitos e prefeitas que têm que abrir porque estão com medo de perder votos. Então, esse momento é difícil, mas a CONTAG, a nossa opinião é que agora todo mundo tem que estar preocupado com a vida, não é com os prejuízos do comércio e da economia, nem tampouco das contas públicas. E o socorro aos municípios, para concluir, nas medidas tomadas pelo governo, também atrasou, está chegando agora ainda atrasado. Então, se nós sabíamos no início do ano que essa pandemia ia chegar aqui, ali no meio de março, abril, as medidas podiam ter sido tomadas um pouco mais rápidas para atender os municípios, os estados, para se preparar um pouco melhor para enfrentar a pandemia. Eu estou muito preocupado com essa situação. Nós vamos ter estamos tendo um ano eleitoral, sem saber o dia da eleição ainda, e estamos com a pandemia sendo mal conduzida, os governadores estão fazendo um esforço muito grande, e se não fosse essa unidade nossa aí de articulação do Nordeste, a situação do Nordeste podia ser ainda muito pior. Mas não está boa por conta da contradição, da falta dessa união entre União, Estados e municípios, e também o número de testagem e a nossa estrutura de saúde, que podia ter sido apoiada um pouco antes, para que os governadores e prefeitos tivessem um pouco mais de condição de ter cuidado melhor da nossa saúde para enfrentar essa situação. O momento é difícil. Não dá para fazer uma análise de conjuntura com esperança. A nossa única esperança é que a gente lute para se manter em casa, para manter o distanciamento, não se contaminar, porque todos nós vivos, depois a gente tem condições de superar os prejuízos financeiros que pode cada um ter tido, ou particularmente nas nossas famílias, ou nas nossas organizações, como também no Estado brasileiro, no poder público, seja município, estados e União. Obrigado. Muito obrigado, Aristides. Excelente fala. Mandar um abraço, grande pessoal de Campo Maior que está assistindo a gente aqui, a live da Elisângela, a gente se encontra na sexta. Pelo Augusto, advogado lá de Campo Maior, a Kátia também. Um abraço para o pré-candidato a vereador, Francisco Pelé, que está assistindo com a gente. Um abraço para todo mundo. Agora, para seguir no debate, nós queremos chamar para falar o nosso deputado federal, a Voz dos Trabalhadores, lá em Brasília, e presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Assis, você está ouvindo a gente? Abre o microfone, Assis, por favor. Ouvindo bem, está ótimo o som aqui. Grande Assis, vamos lá. Você já compreendeu a dinâmica, se é do ramo, pode começar. Primeiro me alegra abraçar aí essa grande deputada, minha amiga Elisângela, fazendo a diferença na condução da política piauiense, é um nosso orgulho na Assembleia. Aqui o Elton, sempre muito ativo, muito presente, nosso presidente da CTB, meu grande irmão, meu amigo Zé Carvalho, que alegria, e sempre me alegra falar com esse grande nordestino, pernambucano, grande Aristides, que tem fazendo um trabalho extraordinário.
Olha, o Aristide foi muito feliz explicando aí o que está acontecendo, e quero parabenizar a Elisângela por essa iniciativa. Esse é um caminho para a gente conversar com algumas pessoas nesses momentos que nós sabemos fazer caminhada política no corpo a corpo, mas a nossa responsabilidade de defesa da vida não nos permite. Não podemos dar o mau exemplo que está sendo dado por esse genocida que comemora cada vez que alcança uma quantidade de mortes. É uma situação muito triste. E mais triste é, no momento de pandemia como esse, você não ter um Ministério da Saúde com um ministro nem sequer nomeado. Não estou nem falando que defenda as políticas corretas. Nós estamos sem ministro. Nós estamos com um ministro interino, um militar que de saúde não entende nada. Nós tivemos agora uma reunião com ele na Comissão de Seguridade Social e Família, e foi um vexame, quando ele se limitou a dizer que estava fazendo um BIO, um BIAL, um B não sei o quê, para recontar mortos. Ou seja, está preocupado em recontar mortos. Então, é uma coisa muito triste, uma irresponsabilidade. E depois que sai da reunião, ele lança que a saída para salvar a vida é comprar casacos para nós piauienses, que vamos morrer de frio esses dias na neve. Olha, a sensação que eu tenho é que nós estamos no manicômio. Pessoas com transtornos mentais. Aliás, eu acho que nem comparar isso não dá, porque é desrespeitar as pessoas com transtornos mentais. É um deboche. Eles debocham todos os dias da realidade brasileira, porque tem cada loucura que não se explica. E depois da gente já estar ocupando aí o pico das mortes mundiais por dia, chegando aí em patamares inimagináveis, subnotificado, porque nós sabemos que são notificados, como bem colocou aí o Aristides, porque esse seria um momento dos países colaborar um com os outros, se dar as mãos, mas a psicopatia que ocupa o poder central briga todo dia. No dia que ele não briga com um dos seus aliados, ele briga com o país, ele chuta a canela de todo mundo e ele está preocupado em xingar e provocar, e não tem nenhuma preocupação com a vida das pessoas. Todo dia faz uma provocação nova que a gente não acredita. O Aristide colocou bem, num momento como esse, ele lança uma medida provisória, 979, para poder fazer intervenção nas universidades, o que é uma provocação à Constituição brasileira, porque a autonomia universitária foi uma conquista do povo brasileiro, que dá na Constituição, e atendendo o requerimento do pernambucano, aí, nosso senador Humberto Costa, o presidente da Câmara, que é o presidente do Congresso, devolveu esse absurdo pela segunda vez. A primeira caducou, essa agora foi devolvida. Porque é um presidente que não teve um único dia até hoje que compreendesse a liturgia do cargo. Ele não sabe o que é ser presidente. Ele não sabe qual é a relação com poderes. Ele acha que a sua família autocracia é para resolver tudo. É eles e os filhos e uma meia dúzia de puxa-saco. Sem um grau mínimo de responsabilidade com essa nação. Então, nós estamos, minha querida Elisângela, passando um momento muito difícil. Mas, ainda assim, a gente está fazendo o possível, claro, com as nossas limitações, porque o Congresso, mesmo sendo um Congresso muito conservador, porque o Congresso saiu das urnas, foi um Congresso ruim, mas parcela deste Congresso não consegue mais aceitar as provocações deste presidente desequilibrado, que não é de agora, sempre foi, ele foi deputado comigo, e nunca teve uma postura de respeito mínimo, nem com ninguém. Mas, lamentavelmente, um ódio inexplicável que acontece no mundo inteiro, coloca uma coisa estranha dessa para conduzir o destino de uma nação tão bonita como é a nação brasileira. Um outro dia, eu estava vendo uma frase do Leandro Carnal, gosto de repetir, quando ele diz assim: compreender o antipetismo, eu compreendo, é normal. Agora,
Nós tínhamos tantas outras... Eu tenho o PT como alternativa, mas outras pessoas teriam tantas outras alternativas para fazer o enfrentamento do petismo. Aí ele conclui dizendo o seguinte: não gostar do PT e eleger Bolsonaro é como não gostar de coentro e temperar o seu alimento com cocô. Porque não tem outra explicação. É uma coisa inexplicável o que se usa neste país, botar uma coisa, um estúpido que não tem noção de nada para dirigir o destino de uma nação de 210 milhões de brasileiros e brasileiras. No entanto, nós estamos agora, Elisângela, um enfrentamento aí para poder fazer o impeachment dar. Já são mais de 30 pedidos de impeachment, pedidos com várias entidades. Temos que fazer esta mobilização do Fora Genocida. Eu quero fazer um adesivo do carro, Fora Genocida. Eu não quero botar o nome deste monstro no meu carro, né? Fora Genocida, Fora Assassino, qualquer coisa. Porque é inaceitável o que está acontecendo nessa nação. Ou a gente afasta esse genocida, ou nós vamos chegar a 200, 250 mil mortes nessa nação. Então, nós temos que salvar a vida das pessoas desta nação, independentemente que seja da nossa família ou não família, porque se não é da nossa família, é da família de outra pessoa, e tem que ter as suas vidas respeitadas. Tudo que tem hoje no parlamento, que ele manda é para proteger o rentismo, os banqueiros, o latifundiário, envenenando literalmente as propriedades para que a gente consuma veneno, desmatando, desapropriando terra de quilombola, de índio, de pequeno proprietário. Então, tudo que ele manda é para provocar a classe trabalhadora da mediana para baixo da pirâmide social. Então, é inaceitável. Por isso, nós temos que fazer esse projeto do impeachment andar. Nós temos que contribuir para que isso aconteça. Nas eleições, essa linha que o Aristide colocou é a linha que eu assino embaixo, porque nós somos totalmente contra adiar as eleições. Nós não poderemos admitir a possibilidade, me permita, prorrogar os mandatos, porque é caso pétrea, embora tenha uma PEC do golpista Aécio Neves nesta linha, nós temos que sufocar esta PEC, porque não tem sentido nós imaginarmos em prorrogação de mandato. Isso afronta a Constituição brasileira, que foi uma conquista nossa em 1988. No entanto, nós temos que trabalhar, e eu estou colocando isso, não é uma posição ainda unificada nem no meu partido e nem no parlamento, mas eu sou da linha de adiar entre o dia 15 de novembro e primeira semana de dezembro. Por quê? Porque quem quer eleição às pressas, ou adiar mandatos, são eles, não somos nós. Eleição às pressas, porque a metodologia dele é da fake news, é de comprar voto, é outro método. A nossa não. A nossa é corpo a corpo. Como é, Zé Carvalho? Nós vamos fazer corpo a corpo se nós somos a favor do isolamento, porque a eleição não se resume no dia 4 de outubro. A eleição tem pré-campanha, tem convenção, tem visitação. Agora, para aquele que fica em casa e manda alguém apenas comprar voto, ele não está preocupado com isso. Nós estamos. Então, nós precisamos ter um pouco de tempo para poder equilibrar o jogo. Mas um tempo suficiente que não seja o tempo que eles ou querem eleição rápida ou querem prorrogar mandato. E nós nem queremos eleição rápida, feita, e eu sou defensor da eleição no dia 4 de outubro, em casos naturais, normais. Nós não estamos na normalidade da nossa sociedade. Então, excepcionalmente, sem mexer no calendário. Não sou defensor de abrir calendário para mais nada, para novas filiações, qualquer coisa, porque se você mexe o calendário, você estimula aglomerações novamente. Nós temos que manter o calendário salvo as convenções. Então, a única coisa que nós temos que mexer agora são nas convenções. Até desincompatibilização, mantém o que está, para não mexer em muita coisa. É a data e as convenções. Ponto. Aí, a partir daí, a gente organiza o que tem que organizar. Então, sou defensor dessa tese. Sei que, nesse momento difícil, a gente tem feito um esforço muito grande para poder, no parlamento, tomar algumas providências. Lá, hoje, no parlamento, nós temos conseguido aprovar algumas medidas, por incrível que pareça, mais avançadas agora mesmo. Esse projeto da BNE, que foi, inclusive,
relatado pela nossa querida Jandira Fegali, que é um projeto sobre a cultura, foi um orgulho para todos nós. A gente não imaginava a gente poder avançar no nível que nós avançamos nesse projeto. Conseguimos aprovar, por exemplo, a questão do auxílio emergencial contra a vontade do governo, mas nós aprovamos, conseguimos aprovar R$600. Depois ele criou obstáculo para as pessoas não acessarem. Quando acessa, ele abre para poder beneficiar as pessoas mais privilegiadas. Concentre somente na Caixa Econômica Federal para poder estimular cada vez mais a contaminação. Então, mesmo quando a gente convence uma vitória, ele cria os obstáculos devidos. E temos hoje diversos PLs mais ligados à cultura familiar, como o PL 1555, que é um PL do nosso querido Hélio Salomão, que está bastante avançada, o PL 886, que é do nosso querido Padre João, do PT de Minas Gerais. Nós temos o PL 8787, que é da Natália. Então, eu falo apenas algum desses aqui, que é a companheira do Rio Grande do Norte. Temos o PL 2853, do Zé Neto, lá da Bahia. Nós temos o PL 735, do nosso líder NVR, e o PL 1322. Eu cito apenas alguns dos PLs que todos são ligados à agricultura familiar. Todos esses casos estão estreitamente ligados a fortalecer, e não vou entrar em cada um para não ganhar tanto tempo, mas podemos passar uma síntese para vocês acompanharem, e naturalmente a FETAG nos ajudar a fazer esses PLs andar. O PL que é definido pelo o Padre João, PT de Minas Gerais, é o que está mais avançado, quase a gente vota esta semana, adiamos para a próxima semana, mas eu acho que é um PL que vem trazer, de certa forma, um apoio para os agricultores familiares que precisam, de certa forma, do nosso apoio. E concluo falando assim, toda vez que eu estou em live, e esse é um método que eu quero parabenizar, em nome da deputada Elisângela, os muitos deputados do país, é um método que nós encontramos falar com as pessoas, aí tem um monte de pergunta. Por que a gente não coloca este lixo para fora da presidência? Se dependesse da minha vontade, estava fora há muito tempo. O problema é que, inexplicavelmente, esse lixo ainda tem mais de 20%. Já somos mais de 70% contra ele, mas ele tem ainda mais de 20%. E, além de ele ter mais de 20%, ele ainda, com o acerto financeiro com o Centrão, ele acumulou uma quantidade de deputados que nós não estamos com uma força suficiente para tirá-lo. E, para fazer isso, precisamos nos mobilizar. E, para mobilizar, temos que ir para a rua. E, para ir para a rua, quebra isolamento. Então, até o momento da pandemia, cria uma dificuldade para a gente. Mas todos nós estamos irmanados, porque todos nós queremos afastar esse genocida da frente, da direção do nosso país, porque se a gente não tira, não acaba com o mandato dele, ele acaba com a nação brasileira. Portanto, querido, estou aqui sempre a seu inteiro dispor e muito feliz por estar dialogando com a grandiosidade do seu mandato, que eu tenho um orgulho muito grande e sei que fizemos parceria em vários municípios e tenho um orgulho muito grande do seu trabalho, minha querida. Muito obrigado, Assis. Fecha o microfone, avisar que os participantes compartilhem agora no Facebook de vocês. O deputado Assis fica aqui junto com a Aristide conosco, ainda para responder qualquer pergunta. Assis e Aristide vai passar aí embaixo na telinha, tem os comentários, tudo, vocês fiquem atentos aí. Aristide tem uma torcida organizada para ele aqui, deputado. Agora nós vamos chamar para falar o presidente estadual do PCdoB, advogado, engenheiro agrônomo, José Carvalho Filho. Ok, José, está ouvindo? Tranquilo, som bacana? Perfeito, amigo. Pode começar. Boa tarde. Queria dar um abraço especial à nossa deputada Elisângela Moura, parabenizar por essa ideia de promover toda sexta-feira esse debate através desse instrumento fantástico, não é? Que a pandemia está nos permitindo explorar mais, e é a tecnologia das transmissões ao vivo. Um abraço especial no Aristides Santos, o Aristides, presidente uma das mais importantes confederações de trabalhadores do mundo, a CONTAG,
né, uma das poucas estruturas de organização camponesa com esse caráter de unidade nacional. Então, ele conduz uma entidade de grande importância política para o Brasil, mas que tem também uma importância econômica muito grande, já que ele dirige esse órgão que trata da agricultura familiar. Um abraço ao meu companheiro Assis Carvalho, parabenizá-lo pela sua ação na Câmara Federal, nesse momento particularmente difícil da vida da nação brasileira. Um abraço ao Elton, presidente da CTB, e também secretário de Movimentos Sociais do PCdoB, a Lívia, da nossa comunicação, e dizer, Elisângela, que o seu trabalho na Assembleia Legislativa, desde o início, e agora em especial, nesse momento adverso da pandemia, é um trabalho destacado, que orgulha o nosso partido, eu sei que orgulha também o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Veja só, o que ocorre no Brasil nesse momento, e que a pandemia agravou, já se arrasta de algum tempo. A crise econômica que se agravou no Brasil, desde a ofensiva das elites nacionais, para criar as condições políticas de retirar a presidente Dilma do seu posto que lhe foi concedido pelo voto popular, essa crise só se agravou. E a pandemia desnudou no Brasil, mas também por todo o planeta, uma questão grave. É que nenhuma nação estava preparada para enfrentar uma crise sanitária dessa dimensão. E o que salta aos olhos de todos é como o projeto neoliberal, como as ideias neoliberais, saídas do consenso de Washington, sob as bênçãos de Ronald Reagan e Margaret Thatcher, como essa política da ideia de Estado mínimo, como ela sai desmascarada desse processo da crise sanitária do mundo. Nos Estados Unidos, a dita nação mais rica, ela se abateu com tal ferocidade que expôs para o mundo inteiro a miséria e o drama do povo pobre dos Estados Unidos, que ninguém conhecia, que era de conhecimento, no geral, dos brasileiros, do senso comum, eram as vantagens de ir a Miami, de ir a Disney, né, de visitar Nova York. Ninguém sabia que os Estados Unidos não tinham um plano de saúde universal que assegurasse a população do seu país, como o Brasil tem o SUS, que é hoje, na verdade, um grande destaque no combate à pandemia e à crise sanitária, é o nosso Sistema Único de Saúde. Então, primeiro, destacar isso. Saindo da pandemia, nós vamos saindo, primeiro, com a grande derrota das ideias neoliberais, com a grande derrota da ideia do Estado mínimo. Todas essas nações, elas vão se voltando para se reestruturar novamente, reestruturar a sua economia, reestruturar programas sociais que garantam à sua população condições mínimas de vida e reestruturação política, de representatividade. O fenômeno Bolsonaro no Brasil, ele foi precedido por outros avanços de direita pelo mundo, quer seja nos Estados Unidos, com a ascensão de Trump, quer seja na Inglaterra, com o Brexit, que vai levando ao rompimento, né, do Reino Unido, com a União Europeia, quer seja na Hungria, com um governo também de extrema-direita, o Brasil entrou nesse leito do avanço das forças conservadoras, Então, veja só, Bolsonaro, ele não chegou à presidência da República enganando ninguém. Ele é um homem de espírito autoritário.
ele tem um espírito de ditador e ele defende essas ideias de um Estado autoritário, da ideia da força, do Estado policial. Não é à toa que, desde que foi eleito, ele busca construir, não é, esse ambiente de confronto com as conquistas dos trabalhadores, do confronto com os direitos e as conquistas sociais da Constituição de 88, dos avanços e conquistas também na área de direitos humanos, com as conquistas ambientais que nós tivemos a partir da Constituição de 88 também. Então, Bolsonaro se confronta com isso, como ele se confronta também com a estrutura política existente no Brasil, que foi desmontada completamente a partir da Lava Jato. E nesse ambiente em que tem um presidente que não tem o menor apreço pela nação brasileira, não tem o menor apreço pelo seu povo, não tem o menor apreço pela democracia, é nesse ambiente que nós enfrentamos a mais grave crise sanitária que nós já vivemos desde 100 anos atrás com a gripe espanhola. Como eu disse, pega as nações de calça curta, pega os países em crise de desemprego no geral, pega um país com a estrutura de Estado sem capacidade de atender a sua população, né? E pega também o mundo como um todo, no momento também de enfrentamento, de redesenho da geopolítica, de recomposição dos países na divisão desse poder no mundo. O que vai ficando mais claro desse ambiente da pandemia? Se forma um bloco liderado pela China, que enfrentou de forma enérgica a questão da pandemia. Um país com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes já tem a pandemia sob controle. E olha que a China começou sem nenhuma experiência. Ninguém sabia o que era o novo coronavírus. Ninguém conhecia as características desse vírus. A China pesquisou, estudou, descobriu métodos de controle e fez um severíssimo isolamento social. Então, lá já está controlado. Do outro lado, os países que minimizaram a questão do vírus. O exemplo maior disso foi a Itália, que desconsiderou completamente a ideia do isolamento social. Mas isso também ocorreu na Espanha, ocorreu na França. Quem enfrentou essa questão de forma mais efetiva na Europa foi a Alemanha, porque tem hoje um Estado muito melhor estruturado para isso. É nesse ambiente, meu companheiro de luta, Assis Carvalho, meu companheiro Aristides, Elisângela, que o Brasil vai aqui também enfrentando diversas crises ao mesmo tempo. A crise econômica, que já vinha se aprofundando desde o final do governo da Dilma, a crise política, que se acentuou com a vitória das forças de ultradireita aqui no Brasil, sob o comando de Bolsonaro, e crise que se aprofunda cotidianamente, e a crise sanitária, no ambiente que aprofunda o caos social, que aprofunda o desemprego e, em certa medida, a desesperança do povo brasileiro. Levanto essas questões para dizer primeiro o seguinte: primeiro bem a ser defendido nesse momento é a democracia. Muitos estudiosos, partidos políticos, os nossos institutos, que têm se reunido e têm discutido, e têm caminhado para uma ideia de consenso, de unidade, tem como centro a defesa da democracia. Ela está gravemente ameaçada. Bolsonaro, ele não um enfrentamento com os estados. Veja só a asfixia que o Bolsonaro faz com os estados. Ele não repassa os recursos para os estados combaterem a pandemia, ele faz esse mesmo enfrentamento com as prefeituras dos grandes centros urbanos, das capitais,
mas também as pequenas prefeituras estão enfrentando a pandemia, como se diz, com as unhas, já que os recursos eles não chegam de forma suficiente para fazer o enfrentamento da crise sanitária e também para fazer o enfrentamento da crise econômica e social que se agravou muito com a redução da atividade econômica. Né? Então, esse ambiente complexo nos obriga a criar uma unidade do movimento social, das entidades sindicais, do movimento comunitário, estudantil, dos partidos políticos que têm apreço pela democracia, na ideia de que a gente coloque como centro da unidade nossa nesse momento, defender a democracia. E defender a democracia, não tenha dúvida, meu deputado Assis Carvalho, passa necessariamente pela criação das condições de interromper o governo de Bolsonaro. Ele já não tem mais nada a dar ao Brasil. E outra coisa, ele foi perdendo a autoridade de presidente. Ele foi perdendo as condições de governar o país. Então, o Congresso Nacional, que tem cumprido um papel importantíssimo. Às vezes, o povo brasileiro tem muitas críticas ao Congresso Nacional, aos parlamentares, aos políticos como um todo, e tem suas razões, mas veja só, o Congresso Nacional, nesse momento, a Câmara e o Senado cumprem um papel importantíssimo como contraponto ao Bolsonaro, como quem vai colocando freio no Bolsonaro, como quem vai botando uma rédea nele para controlar o seu instinto autoritário. O Aristide falava agora sobre a MP 979, que permitia que o ministro da Educação nomeasse, indicasse os reitores que terminasse o mandato agora durante a pandemia, com um gesto de grandeza e de defesa, não só das universidades, mas defesa da Constituição, o gesto do Alcolumbre ao devolver ao Bolsonaro a medida provisória relativa às universidades. Mas tem também a questão do auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele foi importantíssimo, apesar do seu valor pequeno, são R$600, nos Estados Unidos, também na Europa. Esse auxílio emergencial, ele varia entre 6 e 10 mil reais. Entre 6 e 10 mil reais. Então, por pressão da sociedade e também por uma determinação grande do Congresso Nacional, foi aprovado o auxílio emergencial de R$600, que o Bolsonaro só queria 200, e que ele quer porque quer encerrar agora. Já o Congresso Nacional se manifestou que vai prorrogar o auxílio emergencial e que ele não deve ser reduzido. Por quê? Porque a crise da epidemia, né, ainda vai se prolongar por um tempo indeterminado. Nós não sabemos quando essa crise vai terminar. Não é? Então, é preciso que se amplie o apoio social às famílias que, nesse momento, sofrem com a crise econômica. Nesse ambiente todo, nós ainda vamos ter no meio dele uma eleição, que é a eleição municipal. Primeiro, concordar com o Assis, com o Aristides, com a Elisângela, que defende isso também. A eleição precisa ser mantida, respeitando, não é, a gravidade da crise sanitária, criando as condições para que a população não se exponha. É possível variar a data. Não é? Se não pode ser em 4 de outubro, 5 de outubro, que ela seja em novembro ou no início de dezembro. Agora, prorrogar mandatos não cabe mais dentro da nossa Constituição. Ela não permite isso. Os mandatos, eles são constitucionalmente previstos. As eleições e a duração do mandato. Então, assim, eu tenho a impressão que as eleições municipais elas serão um momento importante do confronto político entre a defesa da democracia, a defesa da vida, a defesa dos direitos, das conquistas sociais, a defesa da Constituição contra o autoritarismo, contra o projeto de ditadura representado por Bolsonaro. Então, nesse ambiente, acho que nós, do nosso campo, assim, dos nossos partidos, do campo de esquerda, que partiram de centro, que se comprometem com a democracia, devemos buscar uma unidade nesse sentido, de dentro do debate eleitoral sobre as eleições municipais desse ano, colocar a democracia como elemento importante da nossa defesa
e criar as condições, já nas eleições municipais, para que em 22 a gente dê uma nova virada, a gente retome um projeto de desenvolvimento nacional que contemple os interesses da nação brasileira, que a gente retome o nosso projeto de soberania aviltado. O Brasil hoje é um país ajoelhado aos interesses dos Estados Unidos, e ainda mais grave, ajoelhado aos interesses dos Estados Unidos perante um dos piores presidentes que aquela nação também já teve. É humilhante para o Brasil rastejar, se ajoelhar, tomar bênção todo dia a Trump e ao seu governo. Resgatar um projeto de desenvolvimento tecnológico que permita o Brasil dar um salto de qualidade em tecnologia, aproveitando todo o seu potencial, toda a matéria-prima da qual nós dispomos. Então, essa é a ideia que o PCdoB tem defendido, que as eleições municipais, com esse ambiente de unidade e defesa da democracia, nos permita acumular força e darmos um salto na retomada de um projeto de desenvolvimento soberano e de justiça social para o nosso país. É isso. Obrigado aí. Excelente, parabéns pela fala, presidente do PCdoB, José Carvalho. E agora nós vamos ouvir a nossa Pronto. Agora nós vamos ouvir a nossa representante dos trabalhadores do campo e da cidade na Assembleia Legislativa, nas indústrias de trabalho como consultores e funcionários de escola popular. Recentemente, tratou com trabalhadores urbanos, inclusive da construção civil e outros, que retomaram o mandato a nossa líder. Praticamente já boa noite, né? São as 18 horas e 2 minutos. Graças a Deus, quando a live é bastante participativa, o tempo passa rápido. Mas eu quero aqui iniciar rapidamente, cumprimentando aqui os colegas, né, parceiros que são participantes nesse momento da live, abraçando aqui meu presidente, né, e o nosso presidente da CONTAG, Aristides Santos, esse grande nordestino que faz um grande trabalho à frente da nossa confederação, e eu acredito que incansável, porque agora, em tempo de pandemias, praticamente, né, as atividades duplicaram, né, mesmo remoto, praticamente, às vezes, tem os grupos aí do Fórum dos Presidentes, quando dá, às vezes, 11 horas da noite, meia-noite, o presidente ainda está, né, trabalhando, colocando algo em sentido em relação ao trabalho do dia, sempre mantendo as federações, né, os presidentes, né, informados. Então, isso, presidente, eu quero aqui, né, agradecer pela a sua coragem, do seu trabalho, e continue sempre na luta, conjuntamente conosco. Também aqui o nosso deputado federal, Assis Carvalho, esse grande deputado que tem feito aí um grande trabalho, né, para o estado do Piauí, e dizer também, deputado, o orgulho, né, que você sempre tem dado aí o apoio à agricultura familiar, sempre, né, que precisamos do seu apoio em relação, né, aos apoios para os projetos, para fortalecer esse setor, assim como a saúde, a educação, mas a agricultura familiar, nós temos esse grande parceiro. Então, nós, né, batizamos com certeza como o nosso deputado federal da agricultura familiar. Aqui o nosso José Carvalho, né, não poderia também deixar de cumprimentá-lo e abraçá-lo, e o nosso presidente, né, do meu partido, o partido do qual sou filiado, né, que tem aí também um grande trabalho, né, já passou ali pela nossa federação, foi assessor da CEPAG, né, e nunca deixou praticamente de, né, compartilhar, de trabalhar, né, de nos ajudar ali, tá certo? Em todos os momentos das nossas atividades, das nossas as ações, sempre a gente vem contando aí com essa base. E o professor Elton Arruda, nosso mediador aqui, o presidente da CTB, aqui na companhia da Livinha também, né, representando aqui a nossa JS, né, essa jovem aqui que domina muito bem aqui essa questão da tecnologia. E os que estão nos acompanhando aqui, né, através do Facebook, aqui, tá certo, que estão ligados aqui conosco, nós temos aqui o Naldo Rodrigues, lá de Campo Maior, o nosso José Barbosa de Souza, a Marisa Lacerda, seja bem-vinda, Marisa, você sempre conosco, a nossa presidente fiscal de Monsenhor Gil, minha terra querida,
né, a nossa presidente Amália, em seu nome eu quero abraçá-lo aí a todos que estão também, e a nossos representantes aqui da nossa federação, como a Maria Barros, a Marlene, Betânia, nosso presidente do sindicato da capital aqui, o Rivaldo, né, presente também, ouvindo, mas dizer aqui que os colegas, né, que nos antecederam foram muito fiéis aí no tempo, como também nos assuntos abordados. Eu acredito que isso é uma grande realidade, essa situação que hoje nós estamos vivendo no país, principalmente quando se trata da questão, né, conjuntural nacional. E aí todos nós que estamos acompanhando, né, essa dificuldade, né, essas incertezas que nós estamos acompanhando, principalmente aí, né, através desse presidente da República. Por último, né, eu não sei se vocês perceberam, mas recentemente, acho que uns 15 dias atrás, ele sendo entrevistado, né, pela a repórter da TV Globo, perguntava para ele que nós já estávamos chegando a 30 mortes no Brasil, né, pelo coronavírus, né, o que o presidente da República achava naquele momento. E ele dizia, olha, isso é um caminho de todos, né? Isso é a resposta, né, de um presidente que se diz ser presidente. Como colocou muito bem aí o deputado Assis, né? É um lixo que realmente não tem nenhum compromisso, não conhece o Brasil, não conhece a realidade, tá certo? E principalmente a dificuldade dos municípios, que é isso que nós também precisamos tratar. Nós sabemos das dificuldades. Mas eu queria aqui muito bem lembrar, né, de uma questão importante, que é a luta pela defesa da democracia. Essa nós precisamos, cada dia, né, nos organizar nessa unidade para que nós possamos mantê-lo. Porque a democracia é o nosso instrumento, é a nossa força, é o nosso sangue, que nós possamos ter essa oportunidade de lutar e, principalmente, né, de emitir as nossas opiniões. E a partir do momento que nós não tiver esse direito tão importante que é a democracia, como vai ser esse país? E aí eu quero abraçar aqui a nossa Lourdes Rufino também, que está aqui, né, nos acompanhando aí, Lourdes, tá certo? Então, essa situação. Mas, presidente Aristide, dizer que aqui no estado do Piauí, nosso governador, né, através da sua equipe aqui no estado, através aqui da Secretaria de Saúde, tem feito um trabalho esforçadamente em relação ao combate ao coronavírus. Não é fácil isso, porque você sabe que, por um lado, tem lá os empresários gritando, querendo que realmente a reabertura, né, do comércio, e, por outro lado, se encontra ali, né, a equipe, todos, né, do comitê organizado do combate ao coronavírus, buscando alternativa para o isolamento. E aqui no estado do Piauí tem sido feito isso com muita clareza, em parceria com o próprio município da capital, aqui através, né, do prefeito municipal, não podemos também deixar de registrar isso, e os nossos municípios. Agora, lembrando que ainda, a gente sabe que no nosso município tem aqueles gestores que ainda são desobedientes às orientações das organizações de saúde, às orientações dos nossos governadores. Aqui o nosso decreto do Estado, né, segue até dia 22 de junho, tá certo? Há entendimento, né, de se conversar, sempre o governador procura buscar, né, essa questão da renovação, olhando para os números, para a situação que realmente se encontra aqui no nosso Estado. Então, tem sido um trabalho gigantesco, não é fácil, tá certo? Porque hoje a gente percebe que temos que trabalhar agora a questão da conscientização das pessoas, que realmente o que é essa questão do coronavírus. E dizer que estamos preocupados com todo esse cenário. Hoje nós já percebemos que a contaminação ela está se avançando, se acelerando, né, nos interiores, nos nossos municípios, nas nossas comunidades. E aí nós sabemos da fragilidade que é os nossos municípios, né, por falta da questão mesmo, né, da estrutura, né, que a gente sabe que não tem ali aqueles hospitais, né, que estão estruturados para receber esses nossos pacientes, e ainda mais as nossas comunidades. E aí a gente sabe que uma boa parte das pessoas que ainda vivem no campo são pessoas também da terceira idade, são pessoas do grupo de risco, e isso nos preocupa bastante, que você também, como nosso presidente da CONTAG, sabe dessa dificuldade que eu estou falando, né, que a CONTAG tem feito aí esse grande debate.
mas queremos dizer que esse é o momento da unidade, é o momento que a gente precisa, né, todos estar discutindo, porque nós estamos, né, nesse cenário, nessa dificuldade, e isso tudo novo, e a gente precisa realmente nos reinventar para a gente poder enfrentar. Eu sempre tenho dito isso. E queria dizer aqui, né, para os colegas, né, que hoje, né, 12 de junho, né, não poderia deixar também aqui de lembrar, né, que é Dia dos Namorados, e aí, assim, o verdadeiro amor nunca se desgasta, né? Quanto mais se dá, mais se tem, tá certo? Então, parabéns aqui para todos, né, e todas. Feliz Dia dos Namorados, tá certo? Para todos que estão aqui nos acompanhando a nossa live, e dizer que precisamos, né, continuar nessa resistência, né, nessa luta, buscando a parceria. E eu acredito que o Consórcio Nordeste tem sido um instrumento importante para a sustentabilidade e a organização do Nordeste nesse problema, nessa situação que nós estamos vivendo nesse momento, porque realmente isso que vocês colocaram em relação ao governo federal, pouco tem se dado atenção para os nossos estados, principalmente para os municípios. Isso tem sido um trabalho muito árduo, muito difícil. E quando se trata da questão sanitária, a questão é séria, porque nós sabemos os valores, né, que tem a saúde econômica. Isso são bastante, né, coisas que a gente precisa estar conversando. Então, eu fico feliz, né, de estar aqui com todos vocês e dizer, né, que esse é um trabalho que a gente precisa continuar. Aqui a gente tem feito esse trabalho juntamente com a nossa bancada, aqui, PT, PCdoB, PTB, né, uma bancada que a gente tem se dedicado muito ao parlamento, incansavelmente, aqui coordenado pelos nossos, né, o nosso líder do governo, o doutor Francisco, nosso líder de bancada. A gente tem feito aqui, né, o possível para colaborar, para ajudar aqui o nosso Estado, aqui, e com certeza eu acredito também aí no trabalho da nossa Câmara Federal como Senado. Uma grande vitória aí para nós, essa ação aí do presidente do Senado, né, em devolver a CNP, que tira democraticamente o direito, né, da democracia de se eleger os gestores da nossa universidade. Isso é um absurdo, né, não podemos aceitar. Então, eu acredito que precisamos continuar valentes, né, cada vez a mais. Valeu, essas foram as operações iniciais da nossa deputada estadual, Elisângela Moura. Nós vamos fazer uma nova rodada, um pouco menor, companheiro Aristides, companheiro Zé Carvalho, a respeito da nossa live. E vamos começar pelo Aristides aqui. Aristides, os passos para a gente construir essa unidade do povo para salvar a nação e enfrentar a extrema-direita agora nas eleições municipais? Meu amigo, a tarefa nossa não é fácil, certo? Essa é uma pergunta bastante importante. Mas antes, deixa eu só comentar algo aqui que eu acho que faltou na minha fala. Reforçar essa questão da democracia, ela está em risco no Brasil. Nós vivemos num governo de tutela militar, tá certo? Nunca teve tanto ministro militar no governo como está isso. Aquelas coisas de Bolsonaro diz que pode fechar o Congresso, a Câmara, não é retórica não, viu, gente? É um desejo. E a gente precisa estar atento a isso e combater 24 horas. Isso não é brincadeira. Então, a democracia interessa principalmente para o povo, para a grande maioria da população brasileira. Quem é muito rico ganha dinheiro em qualquer sistema, autoritário, democrático ou não. A democracia interessa para os pobres, para os trabalhadores, para a classe trabalhadora principalmente. Essa questão do Estado mínimo, agora eu espero que depois da pandemia valorizem o SUS, porque o mundo todo está vendo. É o Estado que nessa hora salva, inclusive vai salvar a economia. Então é engraçado. Reduz o Estado, tenta acabar com o Estado, não valoriza o serviço público, não valoriza a saúde, querem privatizar tudo, acabaram com mais médicos no Brasil, agora o SUS é que vai nos salvar. Essa que é a situação. Espero que a sociedade nos ajude, viu? Assim, já no Congresso Nacional, você como um baluarte nosso lá,
para fazer esse debate mais forte. Eu quero ver quem é que vai dizer que o SUS não é importante depois da pandemia. Quem vai querer privatizar o SUS. Eu quero ver. Quem vai dizer, vai defender o Estado mínimo. Não é porque o Estado tem que sair da economia. Ora, nós estamos agora, vamos arrumar aí, aumentar o déficit público num patamar alto para poder salvar a economia. Então, quero ver quem ainda vai fazer esse discurso. E dizer também, para quem está nos acompanhando, que nós estamos aguardando ainda um complemento do auxílio emergencial do PL 873, que foi vetado pelo presidente da República, que nós estamos na luta para votar o veto, para derrubar o veto, botar em votação e derrubar. Tem uma possibilidade aí, Assis, não sei se tu teria informações além das minhas, que possivelmente na semana que vem ele pode ser pautado. Como também tem um das micros e pequenas empresas, tem outros vetos importantes que a gente tem que pautar e derrubar. Eu espero que o Congresso tenha coragem de fazer isso, porque foi votado por unanimidade. As duas casas, então o presidente não podia ter vetado. Segundo, um outro projeto importante, que é em relação à prorrogação das dívidas. Esse está pronto, espero que na próxima semana a gente consiga voltar na Câmara, já foi votado no Senado, falta a Câmara aprovar. PNA e PA, o PA, o recurso ainda é pouco, contado que é mais $500 milhão para completar 1 bilhão, para ver se a gente atende às necessidades da agricultura familiar do ponto de vista da comercialização. E o PENAI é uma realidade, mas vocês sabem como está sendo difícil essa logística de adquirir os produtos da agricultura familiar e depois distribuir com as famílias dos estudantes que estão fora da sala de aula. Tua pergunta é o seguinte: a eleição de 2022, ela começa agora em 2020. Então a gente precisa agora enfrentar esse debate, tá certo? Quem é a favor da democracia tem que tentar se juntar ao máximo. A minha preocupação primeira como diretor da CONTAG é que a oposição, que a esquerda, os setores democráticos tenham que se juntar nessas eleições. A gente precisa fazer um esforço grande, como eu estou aqui com o presidente do PT e do PCdoB, vamos nos ajudar, vamos unificar nossas forças nos municípios, nas eleições, para a gente começar a construir, a partir de 2020, a nossa unidade para 2022. Eu estou falando aqui com 2 partidos que tiveram junto nas eleições passadas. Aí vocês sabem que nós temos problema. A minha avaliação, Assis, e o companheiro do PCdoB, Zé Carvalho, de que nós perdemos as eleições do ano passado, nós perdemos as eleições para o Bolsonaro, porque também a esquerda não se uniu. É só você olhar o Nordeste. O Nordeste fez alianças até um pouco mais amplas do que a esquerda. Por isso, nós mantemos governos progressistas no Nordeste. Agora, nós não conseguimos reproduzir essas mesmas alianças do Nordeste, nossos vários estados, inclusive aí no Piauí, no plano nacional. E aí nós temos problema. E no segundo turno, democratas, parte da esquerda não foi com o Haddad. E aí acabou. Ou ajudando direto ou indiretamente, porque aumentou aquele contingente de votos que não foram votar. Ora, nós perdemos por 10 milhões de votos. Parece muito votos. Mas ficaram mais de 30, né, Assis? Não lembro agora, mais de 30 milhões de pessoas sem votar. Então, é preciso que a gente caminhe esse processo. Então, a eleição municipal é muito importante para fazer esse debate da importância da democracia, da importância do serviço público, da importância do Estado ter estrutura, sim. Não é privatizando e vendendo o que o Estado tem que fortalece a sociedade. Pelo contrário, fortalece poucos ricos. Isso que a população tem que entender. A grande mídia passa uma imagem errada, manipula a sociedade e prega aquela tese. Tudo que o Estado faz é ruim, ineficiente e corrupto. Ora, quem é que está roubando agora na questão dos respiradores, que está aí as denúncias? O governo do Estado, um secretário, o outro, pode ter problema? Pode. Mas é uma empresa privada que está por trás desse negócio. É uma empresa privada que fez o serviço mal feito. É possível. Então tem que olhar tudo. A corrupção não está no setor público ou no privado. Está nas pessoas, que podem estar na gestão pública, como pode estar na empresa privada. Essa é que é uma questão que nós temos que discutir e avançar. Então, as eleições municipais serão importantes para a gente não só eleger bons quadros para vereador, vereadora, vice-prefeitos, prefeitas e prefeitas, mas para construir a unidade da esquerda para o sucesso nas eleições de 2022. Se não houver, estou partindo do processo que vai tocar normal até lá. Mas tem problemas aí que pode ser que essa conjuntura também
se altere antes, do ponto de vista de quem está hoje na gestão pública, principalmente aqui na União, porque a chapa de Bolsonaro pode ser questionada e caçada no TSE, como esse processo de impeachment pode avançar na hora que as ruas esquentarem, quando a gente puder ir para as ruas também. Obrigado. Ok, Aristide, muito obrigado. Passar a palavra para o deputado Assis. O deputado Assis, retomando a questão, como construir a unidade para salvar o Brasil logo de agora nas eleições municipais. Querido Elton, meu querido Zé Carvalho, Aristide, Elisângela, o processo eleitoral ele é uma questão sempre complexa, porque eleições do mundo, no Brasil não é diferente, ele é montado para excluir as pessoas mais humildes do processo. O PCdoB conhece muito bem essa história, até para poder passar para o processo eleitoral, o sofrimento que teve em toda a sua história. Muitas vezes até que se abrigar em algum partido de oposição, como nos anos 70, sobre o MDB, que mesmo sendo um partido que fazia oposição, mas tinha todo um conceito ligado a projeto que não era do PCdoB, mas era uma alternativa. O nascimento do PT em 1980, que veio procurar fazer mais uma abertura. Por quê? Porque tem um problema, que é o nosso grande desafio, é o tal da consciência de classe. Eu sofro demais, e quando fiz campanha em 2018 com a Elisângela, nos movimentos sindicais, com dificuldade de compreender como é que o movimento sindical trabalhador rural não estava praticamente unificado em votar numa liderança como a Elisângela. Muitos municípios você chega, as pessoas estavam votando, muitas vezes, numa liderança que lá no Congresso, hoje está votando contra os seus interesses. Porque você sabe, se tivesse essa unidade de classe, nós não estávamos sofrendo tanto. Então, esse é o grande desafio. Porque o processo é assim, a gente se obriga, muitas vezes, em fazer determinadas alianças que não são as alianças dos nossos sonhos. E aí o Aristide coloca o Nordeste para poder fazer algumas manutenções de um projeto mais avançado, tantas vezes tem que ceder algumas alianças. Mas mesmo nas alianças, você tem a liberdade no parlamento, você tem liberdade de escolher. Você pode até ter dificuldade no outro setor, mas no parlamento você tem para todos os gostos. Eu tenho dificuldade de compreender como é que os negros e as negras deste país, que estão sendo humilhados e humilhadas por esse governo cruel, não têm as suas representações no parlamento municipal, estadual e nacional. É difícil compreender como é que as mulheres, que são a maioria deste país, têm uma baixa representação. Então, esse debate, Elton, nós vamos ter que fazer, mesmo muitas vezes machucando pessoas próximas da gente, quando a gente chama para discutir essa questão, não é? Pode ficar um pouco magoada, mas é uma realidade. Porque quando você manda lá para o parlamento representante dos interesses do rentismo, ele só chegou lá porque teve o apoio da base da pirâmide, mas chega lá e vai votar tudo o que interessa aos banqueiros, aos fundiários e tal. Então, esse é um sofrimento. E aí, é uma reflexão que temos que fazer agora também, em 2018. 2018, nós vamos ter a oportunidade de fazer o enfrentamento. E nós temos que politizar, sim, esse debate. Não dá para você chegar no município que tem uma base deste governo cruel e você não dizer que aquela base nacionalmente está apoiando esse governo cruel. E você vai fortalecer, vai colocar vereadores e prefeita numa base que vai fortalecer pela manutenção desse tipo de gente que está maltratando o povo brasileiro, está matando todos os dias, matando literalmente, são mais de 40 mil pessoas subnotificadas, porque a gente sabe que é muito mais do que isso. Nós poderemos, Aristides, chegar no mês de agosto, se não tiver um movimento mais forte para o isolamento social, que é o que nos resta, porque a vacina vai demorar. Não tem sentido a gente estar fazendo propaganda aqui de qualquer medicamento sem evidência científica, longe de mim dizer se é bom ou é ruim, mas tem que fazer o debate sobre medicamento. Nesse momento, eu estou vendo aqui psicopata invadindo hospitais, quebrando portas, jogando equipamento no chão. Eu terminei de passar o link aí para a Elisângela, nesse momento aqui da minha bancada, nossa bancada. Tem sentido? Que país é esse? Os médicos sendo provocados pela autoridade maior deste país,
E o Conselho Federal de Medicina se cala. O Conselho Regional de Medicina do meu estado, que ficou irritado com a Regina quando usou uma frase, e agora está calado quando ele faz um vídeo, que nem fez um vídeo hoje, exatamente para desmoralizar os médicos e as médicas deste país, que na sua grande maioria votaram nele. Então, essas coisas me deixam indignado. E onde é que nós poderemos manifestar essa indignação? Nas ruas, nas redes, mas também nas urnas. Nós temos toda a oportunidade de 2018 responder também nas urnas. Não é o único canal de resposta, estou dizendo claro, tem que ter outros, e muitos outros, mas esse é um deles. E nós precisamos dar essa resposta nas urnas este ano. Eu vou estar, como sempre, me dedicando, me debruçando, correndo, se Deus quiser, esse Estado. Por isso, Zé Carvalho, o meu desespero, porque ainda que eu não fosse do grupo de risco, as pessoas do meu Estado sabem a situação de saúde, qual é, ainda que eu não fosse, eu tinha que dar o bom exemplo do isolamento social, não é? Eu tenho que dar o bom exemplo do isolamento social. Então, nós não podemos estar quebrando o isolamento. Agora, é muito frustrante ter que fazer uma campanha pelos meios virtuais. Eu quero ter a oportunidade de visitar os municípios, olhar nos olhos das pessoas, fazer este apelo para que a gente, em cada estado, em cada município, que é lá que está o núcleo de poder, possa reduzir o poder dos partidos que dão sustentação a esse crime que está instalado no poder central. Então, meu querido, estou muito animado para fazer um grande enfrentamento, porque nós temos que delimitar o nosso campo e colocar bem claro que se houve muitos erros cometidos ontem, que a gente evite que esse erro seja cometido hoje, de estar elegendo nos municípios alguém identificado com esse crime, com esse genocídio que está acontecendo de forma direta quando assassina as pessoas, com o mau exemplo de quebrar o isolamento social, o pior exemplo do mundo, uma vergonha internacional, e por um outro, de outras formas, como matando índios, negros e as pessoas mais humildes. Então é isso, e quero estar nessa caminhada, meu companheiro. Muito obrigado, Assis. Importante fala, importantes colocações. Nos chamar o presidente estadual do PCdoB, José Carvalho, um dos quadros mais preparados, Assis e demais, aqui da nossa esquerda no Piauí. José Carvalho, os caminhos para a construção dessa unidade necessária a salvar o povo brasileiro agora nessas eleições? Parabéns, Assis e Aristide, pelas palavras. É esse o caminho. Veja só, primeiro, a gente precisa estar muito ciente, né, da crise, da gravidade da situação política no Brasil. Nós voltamos a viver tempos obscuros, assim como se fosse, Aristides, na Idade Média, em que a ciência é contestada. A ciência é contestada. O Bolsonaro, ao incentivar o rompimento do isolamento social, ele vai contra a ciência. Ele vai contra a ciência. Ele vai contra o que todos os países que conseguiram controlar a pandemia, controlar o coronavírus, fizeram. Então, veja só, o Bolsonaro, nesse caos político que ele provoca, é um caos planejado. O Bolsonaro, ele busca a radicalização cotidianamente. Todos os dias, ele estimula a radicalização. O gesto dele essa semana de chamar os seus apoiadores para invadir os hospitais, para mostrar que lá não tem doente, que não tem coronavírus e tal, isso é um gesto extremado de provocação. Ele mantém essa prática dele para manter mobilizado o seu grupo de seguidores. Só que, aos poucos, esse gesto dele, radicalizado, ele vai deixando de encontrar eco na sociedade, vai deixando de encontrar apoio na sociedade. E nessa radicalização, ele vai se agarrando aos instrumentos de Estado que possam lhe dar sustentação, com a Polícia Federal, com a qual ele quer ter o domínio completo, como as Forças Armadas,
que ele quer colocar a serviço do seu projeto, mas o que nós temos acompanhado dos debates, né, de diversos estudiosos e pessoas que conhecem bem as Forças Armadas, já tem dito que as Forças Armadas não entrarão numa aventura dessa. Mas ele tenta se apropriar das polícias estaduais, das polícias militares, e nós vimos como o que ocorreu no Ceará. O que ocorreu no Ceará pode ocorrer nos outros estados, que a polícia militar agir sob o comando e o controle do governo central, ou de Bolsonaro. Veja só, na Bolívia, quem deu sustentação para o golpe, que retirou do poder um presidente eleito democraticamente, o Evo Morales, foram exatamente as polícias militares. Então, aqui no Brasil, o Bolsonaro, para garantir a sua sustentação, vai mobilizando essa estrutura de Estado policial e vai acentuando o confronto. Por isso que eu chamo a atenção dessa questão importantíssima da defesa da democracia. Porque se ele radicaliza de um lado, o nosso campo, Assis, você lá do Congresso Nacional tem acompanhado isso, eu acompanho o seu trabalho, acompanho muitos dos seus pronunciamentos lá no Congresso Nacional. No nosso campo vai crescendo a resistência. Mesmo partidos conservadores, mesmo lideranças como Maia, que preside o Congresso Nacional e tem mantido um certo equilíbrio, ele faz um confronto direto com o presidente. O Alcolumbre, ao devolver a medida das universidades, que previa uma intervenção nas universidades, ele dá uma resposta ao Bolsonaro. Então, esse campo todo, que não é de esquerda, mas que é democrático, que não concorda com esse governo autoritário do Bolsonaro, vai fortalecendo o nosso campo e vai criando as condições concretas para que a gente possa encerrar esse governo. O Aristides está aqui, eu queria aproveitar a oportunidade, Aristides, aqui também para todo mundo que está nos escutando, aqui vendo. Veja só, o coronavírus, ele cresce numa velocidade grande rumo às pequenas cidades. As pequenas cidades sem estruturas médicas, as pequenas cidades sem UTIs, às vezes sem as condições mínimas de um atendimento emergencial para uma pessoa com coronavírus, e se alastra com uma velocidade muito grande. A impressão que dá é que nós vamos viver uma tragédia grande ainda. Enquanto o Bolsonaro contesta os números de mortos, contesta o número de infectados, a pandemia, o coronavírus, vai se espalhando para as pequenas cidades, onde é mais difícil, inclusive, a questão do isolamento social. Eu acho que a sua orientação, Aristides, e da CONTAG, e da FETAG aqui também, de que nós devemos acentuar a medida de isolamento social, é fundamental para salvar milhares e milhares de vidas espalhadas pelo interiorzão desse Brasil. Para concluir, Elton, é um pouco isso. Eu já havia falado no início, a necessidade da gente ter bandeiras que unifiquem o campo democrático. Uma dessas bandeiras é a democracia, porque o povo brasileiro já começa a sentir que o Bolsonaro quer golpear a democracia, que aos poucos ele vai emparedando o Supremo, e aí destacar o papel que o Supremo tem cumprido esses dias, para você ver como é a dialética. Um dia desse Supremo favoreceu o golpe contra Dilma Rousseff, nesse momento ele faz um contraponto e controla o Bolsonaro. O Congresso Nacional, os governadores, em especial os governadores do Nordeste, tiveram um gesto político importantíssimo. Foi a partir do Nordeste que cresceu a resistência ao Bolsonaro, e aí destacar o papel de governadores como o governador da Bahia, o Rui Costa, o Camilo do Ceará, o Wellington Dias aqui no Piauí, o Wellington tem sido um guerreiro nisso, o Flávio Dino no Maranhão, o governador de Alagoas, o do Pernambuco. Então, esses governadores, eles deram um passo à frente para se contrapor a Bolsonaro, para dizer o seguinte: aqui não, aqui tem governo, aqui o povo elegeu esses governadores para defender os interesses dos estados e das suas populações. Então, esse ambiente, né, que vai despertando na população também a ideia da resistência contra o governo trágico do Bolsonaro, ela vai se configurar de forma muito concreta nas eleições. É esse o meu sentimento. Então, os nossos partidos de esquerda, do PT, do PCdoB, do PDT, do PSB, de outros partidos,
unificados com um segmento importante desses partidos de centro, e mesmo até partidos mais conservadores, nesse momento, eles preferem, não é, se unificar em torno de um programa que defende a democracia do que manter o governo do Bolsonaro. Então, bandeiras como a democracia, como a defesa do SUS, eu acho que o SUS será a grande bandeira da população brasileira nessas eleições municipais, porque o SUS é fundamental em cada unidade de saúde em pequenas cidades como a minha, de Ipiranga do Piauí, que saiu essa semana na mídia nacional e aqui local, pelo salto que deu, uma cidade de 10 mil habitantes, está lá com 12, 14, 15 infectados pelo coronavírus, num salto em uma semana. Então, essas bandeiras, a bandeira dos programas sociais, não permitir que o Bolsonaro acabe com o Bolsa Família, na verdade, ele quer criar um programa e carimbar com o programa dele, que favoreça uma quantidade menor de pessoas afetadas pela pandemia, pelo desemprego e pelo caos social. Nós não podemos permitir, Assis. O Congresso tem que se contrapor a isso, de que ele acabe com o Bolsa Família. E trabalhar para que a gente amplie programas sociais que garantam a vida dessas pessoas. É nesse ambiente que nós vamos disputar uma eleição, que ela é muito diferente, Assis, Elisângela, Elton e Aristide. Veja só, uma eleição que vai se dar num momento de pandemia, que ninguém sabe como é que vai pedir voto ainda direito. Uma eleição que, pela primeira vez, vai se dar no ambiente de um governo de ultradireita, autoritário, e que, não tenha dúvidas, vai tentar intervir na eleição. Terceiro, numa eleição em que instrumentos tecnológicos, como esse que nós estamos utilizando, vai ganhar grande importância. E uma eleição em que nós temos regras eleitorais diferentes, que nós estamos inaugurando nessas eleições municipais, como o fim das coligações. Eu acho que a costura que o PT vem fazendo, o PCdoB, outros partidos, no Congresso Nacional e na sociedade, vai resultar num salto grande de mobilização e de resistência ao governo Bolsonaro. É isso. Muito obrigado, Zé Carvalho. Excelente intervenção. Daqui a pouco nós vamos passar para a Elisângela, mas antes eu queria, muito rapidamente, dizer para todo mundo que nos assiste, nossa audiência está muito boa, nossa participação está muito boa. Depois da Elisângela, nós vamos facultar a fala aos participantes para poder se despedir ou mandar algum recado, algum informe e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, eu estou na CTB há quase 10 anos e visitei muitos municípios. Eu não tenho a menor dúvida que um dos mais queridos era Piripiri. Eu me lembro, não com a memória da cabeça só, mas com a do coração, quantas vezes fui bem recebido por companheiros e companheiras de toda a idade. Meu irmão velho Totonho, sua família e tantos outros lutadores, que não receberam só a mim, a Elisângela, Aristides, receberam sempre muito bem o Assis, receberam sempre muito bem o Zé. Então, é com o coração muito apertado que eu comunico e, ao mesmo tempo, emito os votos de solidariedade da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, aos companheiros de Piripiri, que perdemos hoje o Salesiano. O primeiro presidente do sindicato, toda a atividade que a gente ia lá, Aristide, ele estava sentadinho, já velhinho, na primeira fila. Toda vez que tinha atividade em Teresina, que ele estava bem, ele vinha assim, você sabe disso, você deve lembrar dele, sempre de bonezinho ali na frente, uma pessoa muito querida. Eu aqui me sinto muito triste, mas peço franqueza, de coração, que todos nós possamos orar em memória desse grande lutador, desse exemplo de vida, dessa pessoa querida para todos nós, ok? Com a palavra, nossa companheira Elisângela.
Eu não estou conseguindo ouvir a Elisângela, não sei se foi o meu microfone aqui ou é o dela, algum problema. Não. Não. Pronto, perdão aí, deputados demais, porque houve aqui um pequeno problema. Primeiro, colocar essa questão aqui, realmente, hoje nós fomos informados por volta das 13 horas do falecimento do primeiro presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, que Piripiri, o seu Salesiano, né, um grande dirigente sindical, militante do movimento, fetaguiano, contaguiano, aquele que realmente estava no movimento e o movimento estava nele. E hoje, né, Deus nos levou, e aí nós também prestamos aí a nossa solidariedade, né, em nota de pesar à família do seu Salesiano. Mas, rapidamente, eu queria só, estamos já concluindo a nossa live, mas dizer sobre as eleições. Tá? A nossa opinião, eu acredito que é a mesma dos nossos palestrantes aqui. Também sou um homem que faço essa mesma defesa, que as eleições ela tem que acontecer anual. Até porque nós temos um mandato, e o mandato ele tem o início e ele tem o fim. E agora, com muita responsabilidade, tá certo? Respeitando, né, a crise sanitária, respeitando toda a forma do isolamento, mas que precisa. E nós precisamos nos adaptando como nós vamos estar realizando essas eleições. Sabemos que não é fácil, porque principalmente quando se trata de uma eleição local, municipal, e aí a gente sabe que a nossa presença nas comunidades, o nosso afeto, o nosso abraço, o nosso pegar de mão, a gente vai sentir muito essa falta, porque nós não vamos poder, né, nesse momento, estar fazendo isso. Mas precisamos, com certeza, criar essas alternativas para que possamos conversar com a nossa base e realizar as nossas eleições. E vejam, aqui, como nós temos um parlamentar, é importante, porque nós sabemos, deputado Assis Carvalho, que em vários dos nossos municípios nós temos lá os seguidores, né, do criminoso, do genocida, que está aí. E esses seguidores, nós precisamos conversar com a população dos nossos municípios para orientar a importância das eleições, porque muitos deles estão lá criminalizando as eleições, dizendo que a eleição não é para pessoas honestas, que eleições são para corruptos. E a gente sabe que a eleição ela é uma forma democrática que temos para lutar e defender o interesse da classe trabalhadora. Então, vamos precisar, sim, né, dessa união, dessa unidade, tá certo? Para que a gente possa realmente fazer um grande debate. Aproveito aqui para mandar aqui um abraço para os nossos pré-candidatos aqui de Teresina, a Isadora Cortez, o nosso camarada Pelé, né, o Marcelo Transcol, e o nosso José Antônio também, lá do município de Picos, que está também nos acompanhando, tá certo? Colocando que o movimento sindical está, sim, discutindo a participação nas eleições municipais. Aqui no Estado estamos fazendo levantamentos aí, já temos vários dirigentes que já estão licenciados democraticamente para pleitear, para se reeleger, para concorrer essas eleições. E nós, com certeza, vamos estar juntos nessa luta, porque é o espaço que precisamos ocupar, como falou muito bem aí ao nosso presidente da Vontade, Zé Carvalho, como o próprio Assis Carvalho. Nada melhor do que nós, né, como representantes, tá certo, da classe trabalhadora, ou seja ela rural, urbano, né, ser protagonista das nossas políticas públicas, para a gente estar lá defendendo, lutando. Então, as eleições é importante, vamos fazer esse debate. E, nesse momento, a ferramenta que nós temos para fazer esse debate vai ser esse diálogo virtual, até mesmo como foi colocado. O isolamento social é a melhor alternativa e a melhor medicação que temos nesse momento de crise de pandemia. Mas temos aí essa ferramenta, então vamos usar para que possamos fazer um debate, diálogo, conversando com as pessoas. Então, eu quero aqui fortalecer e dizer, tá certo, que o nosso Estado também, presidente, né, Aristide, estamos aqui trabalhando, né, organizando também aí, né, os pré-candidatos, pré-candidatas, para que possa participar desse pleito. E a participação feminina, porque como já foi colocado aí por Vossa Excelência,
A gente sabe que nós somos o maior número de eleitorado, infelizmente a nossa representação, né, no poder ainda efetivo é muito, né, limitado, e aí a gente precisa estar, né, fazendo esse olhar para a juventude, para as mulheres, para os negros, para que nós possamos ocupar esses espaços. Seria essa as minhas considerações em relação às eleições de 2020. Ok, Elisângela, obrigado. Gente, vamos abrir uma minutinho para cada um despedir, agradecer. Um minutinho. Vamos começar pela Aristide. Aristide, obrigado. Desculpe, eu me desligar dele aqui. Quero aproveitar para cumprimentar, né, a nossa companheira Mazé Moraes, inclusive me solidarizar com ela, toda a família e os amigos. Ela que já perdeu 2 tios, né, para a pandemia. É grave a situação, nós lamentamos muito, né? Cumprimentar também a Mônica, da direção da CONTAG, que eu vi que ela estava participando, e outros e da direção da CONTAG, da nossa assessoria, que pode ter acompanhado aí a nossa live. Cumprimentar a Lucilene, que é a vice-presidenta, a Elisângela, e através dela cumprimentar os demais diretores e diretoras da federação que acompanham a nossa live, que acompanharam, estão acompanhando, e também os dirigentes dos sindicatos que nos acompanharam. Agradecer muito pela honra de ter feito essa live com você, Elisângela, com o Assis, com o Elton e o Zé Carvalho, e dizer também, nesse dia dos namorados e das namoradas, que só o amor alimenta a vida, tá? Então, vamos cuidar do amor, que ele nos alimenta. E dizer só, rapidamente, que sim, também presto aqui também a nossa homenagem da CONTAG ao companheiro Salesiano e a nossa solidariedade aos seus familiares e amigos. Elisângela, um projeto para nós aí, uma ideia para nós travar um debate depois nas câmaras municipais, mas agora nas Assembleias Legislativas e na Câmara Federal, Assis. Nós agora todos estamos percebendo como a internet no Brasil é cara e ruim. O telefone é caro e ruim. Então a gente precisa melhorar esse sistema, porque esse é o futuro. Aliás, é o presente e o futuro. E tem lugar que nem a internet chega. Então nós vamos ter que travar um debate forte no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, para a gente transformar essa internet no Brasil. E um comentário que saiu aqui de um companheiro, que eu acabei perdendo o nome dele, que ele disse o seguinte: não se vê, ou seja, não se registra que haja dinheiro privado salvando vidas. Olha, preste atenção. Não tem dinheiro privado agora. É tão importante o capital privado, cadê ele salvando a vida do povo agora? Porque aquelas campanhas de solidariedade, ali é muito mais para aparecer na televisão do que para ajudar as pessoas. E solidariedade todo mundo está fazendo. E se somar as solidariedades que estão vindo dos pobres, na prática é assim: as mãos que menos têm são as mais que doam. Então essa aqui é a verdade. Então cadê o capital privado? Acho que é uma boa reflexão que ele faz. Se o capital privado é tão importante assim para o desenvolvimento, para tudo, cadê ele agora salvando a vida das pessoas? Também deixar aqui um abraço forte para cada pré-candidato, para cada pré-candidata, homens, mulheres, juventude, todos os companheiros e companheiras. Contem com o nosso apoio, vamos estar juntos, pensem bem na campanha, como planejar, é um momento novo, a gente não sabe nem direito como é que vai ser a campanha ainda, mas com certeza ela não será do jeito que foi a eleição municipal de 4 anos atrás. Ela será diferente, ela já começou diferente, nós estamos aqui discutindo aí, não sabemos nem se vai ser dia 4 de outubro a eleição. Pode ser 4 de novembro, pode ser 4 de dezembro, a gente não sabe ainda. Estou dizendo 4 só por alusão, porque se for no domingo não vai bater 4, né? Vai ser outro dia, tá? E por último mesmo, deixar nossa mensagem aqui para enfrentamento a esse confinamento, quarentena, distanciamento, isolamento. Tantos tempos já foi dado esse distanciamento social que a gente está vivendo. Força, companheiro, força, companheira. Só tem 2 formas de enfrentar essa doença que não tem um remédio ainda. É distanciamento social, é o isolamento social. E o outro é cobrar do Estado brasileiro, dos governos, que faça teste em massa para identificar quem está contaminado e isolar para não contaminar os outros. Muito obrigado mais uma vez de coração. Fique com Deus, se fortaleçam e vamos fazer a luta.
porque a nossa luta agora é pela vida. E pela vida a gente tem que fazer todo o esforço possível. Eu estou aqui há 3 meses dentro de um apartamento em Brasília, quando eu queria estar lá na roça com meus pais, minhas irmãs. Seria muito melhor estar nesse confinamento lá na roça, comendo pamonha, indo para a roça e vindo para casa, fazendo essa live agora e daqui a pouco indo olhar ali para o céu e ver a lua. Mas é assim mesmo. Vamos lutar, vamos preservar nossas vidas. Depois tem que passar, a gente entra na normalidade e assim que puder, estaremos nas ruas para ajudar a mudar o Brasil. Muito obrigado. Beleza, nosso amigo deputado Assis. Assis, aí a mensagem de finalização da participação nessa live, amigo. Eu quero parabenizar essa feliz iniciativa da nossa querida deputada Elisângela, a você, Elton, como mediador. Com muita alegria poder aqui sempre ouvir aí benevolentemente a inteligência do meu querido amigo Zé Carvalho, né, vindo aqui, a Lourdes Rufino, a Lucilene Marques, a Lucilene Ferreira, tudo fazendo contato com a gente, e fico muito feliz poder aqui estar falando com esse povo maravilhoso. Meu amigo Aristides, eu tinha um pouquinho mais de sorte que ele, eu estava em Brasília, peguei um avião para Teresina, cheguei lá, mandaram isolar, não voltei mais para Brasília, então estou na roça, viu? Mas imagino se eu tivesse estado preso no apartamento, eu já estava pirando. Ô, minha Nossa Senhora, é uma agonia que a gente fica. Mas é isso mesmo, nosso papel tem que ser segurar a barra e fazer com que a gente contribua para que esse gráfico reduza o mais rápido possível. Porque o que a gente luta hoje, primeiro que tenha uma saída medicamentosa, seja uma vacina, seja alguma forma de resolver o problema, sem pressão política, porque os cientistas têm que ter liberdade de trabalhar. Toda vez que alguém tenta mexer na capacidade de trabalho da ciência, os resultados atrasam ainda mais, porque as coisas não podem ser conduzidas com debate político partidário em cima da ciência. A ciência tem que ter autonomia e liberdade. Mas nós estamos orando para que a gente tenha uma saída para esse momento tão difícil que a gente enfrenta. E, claro, o bem colocou Aristides, enquanto não tem, nós temos 2 caminhos. É um que nós temos governança, que é o nosso isolamento. O outro que a gente não tem nem tanto, mas poderemos fazer, que é pressionar o poder público para que ajude, tenha uma saída. E o poder público tem que cobrar também do privado, porque o privado não tem nenhuma iniciativa, a gente sabe que nunca tem, porque o privado só quer o rentismo, só quer lucro no bolso, lamentavelmente. Imagina hoje uma pandemia dessa, sem um sistema único de saúde. Então, você dispensa comentário, né? Eu acho que não precisa nem a gente retomar isso. Então, eu só quero concluir aqui, abraçando todos vocês, parabenizando também todos os namorados e namoradas do nosso querido país, em nome da minha namorada de sempre, minha querida esposa Isabel, quero abraçar aí todas as mulheres da nossa nação. Que Deus abençoe a todos e a todas, que a gente possa encontrar muitas outras vezes pelos meios possíveis, e no momento são os meios virtuais. Que Deus esteja com todos vocês. Valeu, Assis, brigadão. Agora com a palavra o presidente estadual do PCdoB, José Carvalho. Veja só, primeiro dizer da alegria de ter participado desse bate-papo, dessa conversa, importantíssima para a gente ir acertando o nosso passo. Então, agradecer, Aristides, é uma alegria muito grande poder ouvi-lo. Você com essa experiência toda, que tem feito uma gestão destacada à frente da CONTAG, no momento crítico, esse é um momento crítico que nós vivemos, vocês estão dando na CONTAG uma resposta importante na orientação aos sindicatos e às federações, e nesse debate nacional, então, uma alegria muito grande poder debater com você. O Assis Carvalho, Assis, para dizer que nós, o PCdoB, nós estamos espalhados por esse estado, em alianças, com o Partido dos Trabalhadores, em praticamente todos os municípios em que nós vamos concorrer, em especial nos grandes municípios. Eu não tenho dúvida que faremos um bom debate sobre a crise, sobre a construção da resistência a Bolsonaro, e um debate sobre a saída, o caminho que o Brasil deve seguir para retomar o seu desenvolvimento
democrático, soberano e com justiça social. Queria agradecer a Elisângela e parabenizar por essas sexta-feiras políticas que ela tem promovido, aí sob a coordenação do Elton e a nossa colaboração da equipe nossa de comunicação com a Liga. Agradecer às centenas de pessoas que estão, nesse momento, nos ouvindo e que também estão interagindo com a gente, mandando mensagem. O nosso desafio é grande, mas eu sou assim, muito otimista. Nós já passamos por período muito difíceis da vida brasileira. Aí só lembrar, Aristides, aqui, do ponto de vista da história da CONTAG, a CONTAG ela foi criada em dezembro de 63. Quando deu em março de 64, no final do mês, já teve um golpe militar. E logo a CONTAG e muitos sindicatos e federações sofreram intervenção. Então, aquele ambiente autoritário, de ausência de democracia, de perseguição aos democratas, aos progressistas, aos sindicalistas, ele volta com uma força muito grande. Esse governo Bolsonaro, assim como o Temer, o primeiro foco de ataque deles foi o ataque aos movimentos sociais, em especial ao movimento sindical. Era a ideia já de conter essa força de mobilização importante no enfrentamento com as medidas neoliberais que eles foram impondo de lá para cá ao povo brasileiro. Então, esses debates eles são fundamentais. Aí, assim, vamos fazer muitos debates daqui para frente. Vamos fazer com os candidatos a prefeito, nós vamos fazer em Teresina. Eu conversei com o nosso candidato a prefeito, Fábio Novo, há pouco tempo. Nós vamos fazer uma reunião com ele logo, para debater Teresina, para debater o nosso projeto para a capital. E assim nós queremos fazer também com o interior. E com isso, nós vamos construindo essa ideia da unidade em torno da democracia e das questões fundamentais para o povo brasileiro, que nesse momento estará voltado para o debate das questões dos municípios. Mas não tenha dúvida que nós não enfrentaremos os problemas dos municípios se não destravarmos as grandes questões nacionais. Você pega nessa crise da pandemia, Aristides, os bancos receberam 1 trilhão e 200 bilhões para empréstimos às pequenas e médias empresas. Até agora esse dinheiro não chegou para tirar essas empresas do arroxo e do aperreio. Por outro lado, os trocados que eles deram para o auxílio emergencial submeteu o povo, submeteu os trabalhadores do Brasil, as pessoas pobres, àquela terrível humilhação nas portas da Caixa Econômica, submetida à humilhação para pegar o dinheiro e submetida ao risco de contaminação do coronavírus. Então, esses debates vão sendo fundamentais por todo o Brasil para a gente ir construindo a nossa saída. Então, agradecer a todos vocês, também lamentar e dirigir aqui a minha mensagem ao Totonho e repassar aos nossos dirigentes sindicais e às famílias, em razão do falecimento salesiano, mas também cumprimentar a minha amiga Lucilene, que está aqui nos ouvindo também, participando do debate, parabenizar pelo trabalho que ela faz na FETAG, faz também na CUT, e aqui a CTB, parabenizar o trabalho que a CTB faz junto com a CUT, na ideia dessa nossa unidade aqui no campo, mas também do movimento social urbano, para que, nesse caminho de mobilizar a sociedade, mobilizar os partidos políticos, mobilizar o movimento social, a gente construir um caminho de esperança, de justiça e de paz para o povo brasileiro. Grande abraço a todos vocês. Ok, José Carvalho, muito obrigado pela participação. Antes de passar para a Elisângela, eu queria dizer o seguinte, olha só, todo mundo concorda que esse debate é extremamente importante e que quanto mais gente puder participar, puder ouvir, puder ir arrumando as suas ideias a partir das reflexões que a gente constrói aqui, é melhor. Então, assim, é importante que você compartilhe a live. Compartilhando, você permite com que outras pessoas vejam. Então, na barra, assim, abaixo,
tem uma setinha, aí você clica lá e diz compartilhar. E você compartilha para onde você quiser dentro do Facebook. Para a página do amigo, para um grupo, para outro perfil, no seu histórico do Face, isso é muito importante. A Elisângela cuida desse A Gente Se Encontra na Sexta aqui com muito carinho. Ela mesma pensa o tema, ela mesma contacta os palestrantes, né? Então vamos fazer esse esforço valer mais a pena ainda, compartilhando essa live, ela é importante para a gente. Para encerrar, com a palavra a nossa Elisângela. Ok, professor Elton. A gente se encontra na sexta, já aproveitando aqui o final da nossa live, para avisar, professor, que na sexta-feira nós vamos estar com o nosso presidente da Central, né, um dos trabalhadores, presidente da CUT, vai ser um dos nossos palestrantes, mas também a nossa Mazé Moraes, que é a nossa secretária de Mulheres da CONTAG, Mazé, que é daqui do estado do Piauí, aqui do nosso município de Batalha, que está também em casa lá no seu município, e aqui, como falou o nosso presidente, a Mazé Moraes já perdeu 2 tios, né, irmão do pai dela, para a Covid-19, tá certo? Pessoas já idosas, tá certo? Foram contaminadas e não conseguiram realmente, né, sobreviver. Uma situação, mas nossos sentimentos aí a vocês. Na sexta-feira a gente se encontra. Mas também a gente quer aqui agradecer a todos aqui que estão nos acompanhando, agradecer aqui o deputado Assis Carvalho, eu sei que da sua agenda, que não é fácil, quantos não queria nesse momento estar aí também, né, com essa live juntamente com você, agradecer aqui o nosso José Carvalho, presidente do PCdoB, e agradecer aqui o nosso presidente da CONTAG, o Aristides, né, já era dias para a gente ter feito essa live, mas ele também com a agenda sobrecarregada, mas eu disse, uma hora vai ter, né, um espaço para o estado do Piauí. Graças a Deus, presidente, deu certo, né, leve o nosso abraço aí, toda a sua diretoria da CONTAG, todos nós contagianos aqui também, o nosso abraço da Federação do Piauí, todos os diretores, o nosso Evandro Luiz, que é secretário de Finanças, hoje licenciado, pré-candidato a vice-prefeito de Arraial, tá certo? E temos também aí os outros, né, que estão também aí nessa luta. Então, nós queremos aqui dizer para os nossos colegas que estão nos acompanhando nesse momento, o isolamento social é alternativa, vamos permanecer no isolamento, dizer que um bom economista, com certeza, ele pode ressuscitar uma empresa, ressuscitar a economia, mas um bom médico, ele não consegue ressuscitar uma vida. Né? Depois que faleceu, não adianta, que não tem mais como ressuscitar. Então, isso a gente precisa levar em consideração que, nesse primeiro momento, o nosso governador do estado aqui tem muito colocado isso. Primeiro, salvar a vida das pessoas. Depois, a gente discute aí as outras questões. Então, isso a gente precisa realmente, né, trabalhar com esse olhar. Então, eu fico muito feliz aqui, né, em poder compartilhar esse momento com vocês, desejar a todos, né, um bom final de semana, que Deus possa nos acompanhar, e nós, né, precisamos continuar sempre com esse carinho, com essa coragem, né, de militar, fazendo bem, sem olhar a quem. E agradecer aqui o meu professor Elton Arruda, né, presidente da CTB, aqui a Livinha também, que está nos acompanhando, e todos aqui, a Maria Barros, Leonardo Tavares, todos que estão aqui nos seguindo. Um abraço, fique com Deus, e que Deus nos acompanhe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.